Olá, professor Palma, meditando direito. Na noite de ontem, no intervalo das aulas na faculdade, eu recebi uma mensagem de uma querida aluna. Essa mensagem me deixou muito emocionado. Não só pelo teor do que ela me pergunta, mas principalmente por ela ter confiado em mim para dizer isso e para me perguntar sobre isso. A pergunta é tão profunda que aquele não era o momento adequado para responder. Por isso eu disse a ela que havia recebido a mensagem e que em breve responderia. Faço isso agora, nesse pequeno momento de meditação que eu sempre encontro nos meus dias. Ela me mandou a mensagem em caráter privado e, em respeito a isso, o nome dela não será mencionado. Mas eu peço a você, minha querida, que me permita responder de maneira pública por dois motivos. O primeiro, porque eu desejo que você me veja quando eu estiver falando isso para você, quando eu estiver te respondendo. O segundo, porque com certeza muitas outras pessoas sofrem da mesma angústia e é nossa obrigação dividir aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente já aprendeu. Talvez possa fazer sentido também a elas, para elas, o que eu vou lhe responder, e mesmo que divirjam, pelo menos foram levadas a raciocinar, a pensar, a meditar sobre o assunto, o que em si já é de grande valor. A resposta então é para você, querida. Ela me pergunta se em algum momento da vida eu já pensei em desistir do direito, desistir por acreditar que não seria capaz ou que não queria alcançar os meus objetivos. Ela diz que às vezes não tem paciência para aprender, não enxerga se está conseguindo evoluir, aprender, não sabe lidar com isso, se decepciona, quer aprender mais, mas não sabe como pode melhorar. Diz que não consegue acreditar em si mesma. Oh, minha querida, tantas vezes eu já pensei em desistir. Toda semana. Às vezes em dias seguidos eu penso em desistir. Às vezes é tão difícil concretizar os nossos sonhos, atingir os nossos objetivos. Isso exige tanto esforço, tanta dedicação. Às vezes a gente se sente sozinho e incompreendido. Muitas vezes eu me sinto assim. É uma luta diária, constante, contra si mesmo. Superação. E é difícil. A superação é difícil porque você tem que enfrentar o mais poderoso adversário que existe, que é você mesmo. Superar-se significa romper com seus próprios limites. Isso é tão difícil. A vida às vezes testa a nossa fé, os nossos sonhos, a nossa capacidade. Às vezes somos tão maltratados. As pessoas têm os seus ideais e imaginam que nós devemos ter os mesmos, e às vezes o nosso ideal é diferente do delas. Em um momento muito difícil da minha vida, próximo agora, no passado, alguém que já foi muito importante para mim me acusou várias vezes, falando na minha frente com o dedo em riste ou por mensagem. Me disse várias vezes que eu sou um fracassado, porque eu não consegui acumular em uma vida de trabalho bens materiais, porque eu tenho muito pouca coisa e por isso eu sou fracassado. Para essa pessoa, o sucesso se dá quando a pessoa acumula patrimônio. E de fato tem razão.
Eu acumulei muito pouco, eu quase nada tenho. Mas nunca foi a minha intenção. Nunca foi esse o meu sonho. Nunca foi esse para mim o símbolo do sucesso ou da superação, ter dinheiro. Confesso que fiquei muito mal. É muito triste isso. Mas aí eu me lembrei que o objetivo da minha vida nunca foi esse. No fim, a fórmula que eu utilizo e a maneira que eu consigo enfrentar todas as vezes que eu penso em desistir é desistindo. Todas as vezes que eu penso em desistir, eu me lembro do porquê eu estou aqui, de quais são os motivos, quais são as minhas razões, de qual é o meu sonho, e então eu desisto. Eu desisto de desistir. Todo dia, quando eu penso em desistir, eu lembro quem eu sou, de onde eu saí, onde eu cheguei, onde eu quero chegar, quem eu quero ser. E eu desisto de desistir. Você certamente me lembra de eu alertar vocês na sala de aula de como a vida é difícil, de como seria complicado quando a gente sai da faculdade, quando vocês saíssem. Quem assiste minhas aulas sabe que eu falo disso constantemente. Às vezes é difícil porque essa geração não tem paciência para ouvir os mais velhos. Antigamente os mais velhos, contando as suas histórias, transmitiam ensinamentos. Hoje ninguém quer ouvir. Já me acusaram de não querer dar aula por parar algum tempo para contar as histórias e tentar transmitir essa mensagem. Às vezes podem até imaginar que a gente não sabe o conteúdo e está enrolando, mas não é. Esses momentos de dividir a experiência e a sabedoria são tão ricos, é pena que poucos consigam perceber. Nós aprendemos muito com a experiência dos outros, por isso que eu estou sempre aberto para escutar, para ouvir, para aprender com qualquer pessoa que me possa ensinar alguma coisa, qualquer coisa. Porque o mais bonito na vida é aprender e dividir o que se aprende. E aí eu sou muito rico, milionário. Porque eu aprendo todo dia. Eu fiz da minha vida aprender e dividir o que a vida me permitiu entender. Não tenho casa? O carro eu estou pagando. O salário é pouco. Mas eu não ligo. Porque eu tenho livros e pessoas que me podem ensinar, com as quais eu posso aprender, e outras tantas com quem eu posso dividir o que a vida me permitiu entender. Eu acredito tanto em você. Eu tenho tanta fé. Desista. Desista de desistir. Lembre de qual é o seu propósito, de qual é o seu objetivo, de qual é o seu sonho. Nós estamos aqui nessa vida para nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores. Eu fiz da minha vida aprender e tentar ser um ser humano melhor todos os dias. Faça isso também. Sempre que você pensar em desistir, lembre de qual é o seu sonho. Acredite em você. Tenha resistência, resiliência, fé. Tenha fé em você e na sua capacidade. Não se preocupe em aprender as coisas rapidamente, cada um tem a sua velocidade. Não inveje os que conseguem rapidamente, nem desdenhe dos que são mais lentos do que você. Cada um tem a sua velocidade. O importante é não desistir. Eu sei que dói, mas não desista. Se você não conseguir correr, caminhe. Se você cair, se levante. Se não conseguir se levantar, rasteje, ande devagar, mas nunca pare. Porque é justamente essa persistência e nunca parar que vai levar você mais dia, menos dia, aonde você sonha e onde você quer chegar. Apenas não desista, é só isso. Não desista de você, mas desista de desistir.
ponto e vírgula é o nosso símbolo. O símbolo dos autores, que ao invés de colocarem um ponto final em uma história ou uma frase, põe um ponto e vírgula e continuam a escrever mais um pouco. Todo dia, toda vez que eu penso em desistir, eu me lembro de qual é o meu propósito, de qual é o meu objetivo, de quantas pessoas existem para eu dividir o que eu já consegui aprender, de quanto existe ainda para eu aprender, de como eu posso ainda me tornar um ser humano, uma pessoa, um profissional melhor. E aí eu desisto de desistir. Essa é a receita. É isso que eu quero te ensinar. Desista de desistir. Toda vez que essa ideia passar na sua cabeça, desista de desistir. Continue, coloque um ponto e vírgula, siga um pouco mais. Quando chegar o dia de Deus Pai Todo-Poderoso colocar um ponto final na sua história, quando chegar o dia de Deus Pai Todo-Poderoso colocar um ponto final na sua história, e só Ele pode fazer isso, você vai ter escrito uma história tão linda, tão linda. Um dia os seus esforços serão reconhecidos. Resista, insista, lute por você, tenha resiliência, tenha paciência consigo mesmo. Use o ponto final. Desista de desistir. Escreva um pouco mais sobre a história da sua vida. Você merece isso. Você tem direito de ter uma história linda para se orgulhar quando chegar o fim da sua história. Naquele momento em que a gente olha para trás e a vida passa diante dos nossos olhos e você verá quanta coisa bonita você foi capaz de fazer. Você tem ideia de quantas pessoas estão por aí precisando da sua ajuda? Quantas Deus vai colocar no seu caminho para você ajudar? Insista. Desista de desistir. Desista de desistir. Eu confio em você. E eu estou esperando que você converse comigo novamente para me dizer das suas conquistas, de onde você conseguiu chegar, de quantas coisas maravilhosas você conseguiu aprender e fazer, de quantas vidas você conseguiu tocar, de quantas pessoas você conseguiu ajudar. Essa é a riqueza. Essa é a riqueza. Aprender, multiplicar, dividir, partilhar, ajudar. Não acumular, não matéria, conhecimento, sabedoria. Você consegue. Eu confio em você. Então, esse é o meu conselho. É isso que eu faço. É assim que eu resisto. O ponto e vírgula. Desistindo todo dia de desistir. Seja grande. Você consegue. O seu velho professor acredita em você. Eu estou esperando por essa história bonita que você certamente vai ter para me contar. E eu acredito em você. Acredite você também. Beijo no coração.